Eu aposto que quando você viu o título desse vídeo, né, uma vozinha na sua cabeça leu ele pra você. E agora essa vozinha falou, é verdade, Peter, você é lindo. Essa voz que você ouve na sua cabeça é a sua consciência. Mas será que realmente ela fica na nossa cabeça? Cientistas e filósofos no mundo inteiro estão saindo na porrada para tentar descobrir a origem dessa vozinha aqui, ok? Será que ela tem um endereço certinho assim dentro do nosso cérebro ou ela está espalhada pelo corpo todo? Ou será que ela é algo que fica além do físico e que a ciência ainda não conseguiu explicar? Vem comigo que a gente vai mergulhar de cabeça nessa questão. Peter aqui! Esquece o anjinho diabinho que você vê nos desenhos, sabe? O anjinho diabinho aqui no ombro. Não. Nossa consciência é uma coisa que até hoje ela é muito estudada, mas os estudiosos ainda sabem pouquíssima coisa sobre ela. A gente sempre teve a impressão que ela é essa voz que está na nossa cabeça, sabe? Quando a gente pensa ou está lendo alguma coisa. Ainda mais, né? A gente tem a sensação de que ela está na nossa cabeça. Afinal, é onde o cérebro fica, né? A gente acha que ela está aqui na nossa cabeça. Mas se essa consciência for muito mais que isso? Deixe seu like aí, abre a sua mente e assiste até o final que a gente vai tentar entender de onde que vem essa voz que você escuta quando ninguém está por perto. Começando do começo, o que é consciência e por que é tão difícil de entender? O que você imagina quando você pensa em consciência? Eu imagino, né, um mini Peter sentado numa cadeira, numa sala de controle do meu cérebro, sabe, controlando tudo. Mas é que esse tema é considerado um dos grandes mistérios da ciência e da filosofia. Diferente de outras coisas que os cientistas estudam, a consciência não dá para observar diretamente de fora. Tipo, ninguém consegue ver uma ideia, um sentimento acontecendo no seu cérebro. Você consegue observar o comportamento de alguém. Você pode até escanear o cérebro com um aparelho chique e tal, né? Mas a experiência interna, o que você sente e percebe, isso escapa do microscópio. Por isso, nem os neurocientistas, nem os filósofos chegaram no acordo sobre uma explicação única para a consciência. E não é por falta de tentativa, ok? Já tem vários séculos que a galera está tentando descobrir o que essa vozinha que a gente tanto escuta. Já chegaram a chamar ela de sede da alma e de centro da mente. Por exemplo, lá no século XVII, o René Descartes, aquele filósofo, né, disse que a consciência morava numa parte específica do nosso cérebro, a glândula pineal. Ele achava que ali seria o ponto de conexão entre a nossa mente imaterial e o nosso corpo físico. Em outras palavras, o endereço da alma dentro da cabeça. Hoje a gente sabe que a pineal produz hormônios como a melatonina, regulando o sono e tal, né? Mas ela não é exatamente a cadeira da consciência em si. De todo jeito, o Descartes foi um dos primeiros a formular esse dilema na mente-corpo. Ou seja, se a mente é uma coisa separada do corpo ou não. Beleza, mas e a ciência moderna? O que fala pra gente? Será que dá pra apontar uma parte do cérebro e dizer, tá aí a sua consciência? A resposta curta é, não exatamente. Parece que a consciência envolve o cérebro inteiro trabalhando em conjunto de formas bem complexas. Só que algumas pesquisas recentes deram pistas, algumas interessantes. Por exemplo, um estudo liderado por pesquisadores de Yale encontrou regiões profundas do cérebro que atuam como uma espécie de central da consciência, ligando todos os nossos sentidos. Então, quando você está bem atento ao mundo ao seu redor, diferentes sentidos acionam os mesmos dois lugares lá no fundo do cérebro, o tálamo central e a formação reticular do mesencéfalo. Esses nomes complicados, basicamente eles fazem parte do sistema que regula se a gente está acordado e consciente ou apagado. Ou seja, parece ter um núcleo bem no centro do nosso cérebro que precisa estar funcionando para a gente ter consciência. Meio que um botão liga e desliga do nosso estado consciente. Mas não é só isso. A parte pensante do cérebro, o córtex cerebral, também é uma peça importante. A grande dúvida dos neurocientistas é quais partes do cérebro realmente geram a experiência consciente. Tem teorias que chegam em conclusões diferentes. Tem a teoria do espaço de trabalho global, que diz que a consciência funciona tipo um palco de teatro no cérebro. Quando alguma coisa vira consciente pra você, tipo um som irritante, uma cor chamativa, né, ou sei lá, alguém chamando o teu nome, é como se essa coisa fosse jogada num palco iluminado pela tua atenção. Sabe aqueles focos de luz, sabe, holofote no teatro? Então, isso seria a tua atenção. Isso aconteceria principalmente nas partes frontais do cérebro, tipo o córtex pré-frontal. E tem a teoria da informação integrada que fala outra coisa. Ela começa definindo consciência de um jeito mais abstrato e fala que a consciência surge do processamento de informação integrado. Em outras palavras, quanto mais informações conectadas o sistema neural processa, mais consciência ele teria. E esse processamento pesadão rolaria mais nas partes de trás do cérebro. Então se liga na treta. Uma teoria aponta o lobo frontal como palco da mente consciente. E a outra diz que a mágica está no córtex posterior, na parte de trás. Quem que tá certo? Recentemente fizeram um experimento justamente para tirar esse duelo a limpo, ok? Essa batalha mortal, certo? No córtex frontal, na parte de trás. Vários laboratórios se uniram num lugar chamado Consórcio Cogitate e botaram vários voluntários em máquinas de imagem cerebral para ver o que acontecia quando as pessoas tomavam consciência de alguma coisa. O resultado
nenhuma das duas teorias acertou 100%. Não acharam aquele clarão na frente do cérebro que a teoria do palco global estava falando e nem viram o sincronismo prolongado lá atrás, que a teoria da informação integrada falou que teria. Então a consciência não é uma parada tão simples a ponto de estar só na frente ou só atrás. Ela parece ser mais espalhada e complicada do que isso. Esse estudo acabou levantando mais perguntas do que respostas. Foi tão conclusivo que dois figurões da área, o Christopher Koch e o filósofo David Chalmers, tiveram que empatar uma aposta de 25 anos sobre desvendar ou não o mistério da consciência. Pois é, em 1998, o Koch apostou que em 25 anos a neurociência explicaria como a consciência surge no cérebro. E bem, em 2023 ele teve que admitir a derrota, porque a gente ainda não desvendou totalmente. Isso mostra como a ciência ainda está quebrando a cabeça, né, para tentar entender a nossa mente. Ok, até agora a gente falou de cérebro vivo e funcionando. Mas e quando o cérebro para de funcionar? A consciência apaga de vez? Ou pode dar as caras de outro jeito? Bom, aqui entra aquelas famosas experiências de quase morte. Sabe aqueles relatos de gente que quase morreu e disse que viu a vida passar como um filme, né? Saiu do corpo e viu tudo de cima, foi em direção a uma luz ao fim do túnel e por aí vai, esse tipo de coisa que as pessoas falam depois que tem essa experiência? Então, por muito tempo os cientistas acharam que isso era só alucinação, efeito de medicação, falta de oxigênio, etc. Só que estudos recentes mostram que essas experiências seguem um padrão universal, não parecem com alucinações normais. Tem um consenso científico recém-publicado dizendo que as EQMs envolvem sim uma percepção real e lúcida. A pessoa sente como se desprendesse do corpo, tem um senso elevado de consciência e entende que morreu. Muitas vezes elas veem um túnel ou vão para um outro lugar e depois voltam à vida com aquela memória muito vívida. O interessante é que milhões de pessoas pelo mundo já relataram essas experiências de quase morte bem parecidas, EQM. Inclusive essa sensação de consciência ampliada perto da morte. A ciência tenta explicar, né, que quando o coração para, o cérebro não morre na hora. Na real, graças aos avanços da reanimação, né, a gente já sabe que a morte é um processo, não um negócio instantâneo. As células cerebrais, elas podem sobreviver por horas se elas tiverem alguma oxigenação residual, né, sobrou alguma oxigenação ali. Em estudos com pacientes morrendo, já registraram atividade elétrica bem na hora da parada cardíaca, o que geralmente indica estados elevados de consciência. Isso então dá um respaldo científico para quem jura que ficou consciente mesmo quando deveria estar apagado. Claro, não é prova de vida após morte, não é isso que a gente está falando, mas sugere que a consciência pode ter uns minutos extras de persistência, mesmo quando o corpo está à beira da morte. No mínimo, cara, essas descobertas fazem a gente questionar se a mente é só um produto do cérebro físico ou se rola algo além. E você, o que você acha? Será que a nossa consciência pode existir sem o corpo por algum tempo? Ou até ir para algum outro plano? Hoje em dia a gente tem 3 teorias que tentam explicar a origem da nossa consciência. Tem a teoria do materialismo, do dualismo e do emergentismo. O materialismo é a visão de que não tem mistério extracorpóreo nenhum, acabou. A consciência nada mais é do que a atividade do cérebro físico mesmo. Todos os nossos pensamentos, sensações, né, eu interior, seriam produzidos pelos neurônios e sinapses. Ou seja, mente igual a cérebro, ponto final. Então, se você mapear direitinho o cérebro, você vai entender a consciência, porque ela surge totalmente da matéria. Os dualistas defendem que a mente e o corpo são coisas separadas. Tem matéria, ou seja, o nosso corpo, o nosso cérebro, e tem a mente, a nossa consciência, a nossa alma, que seria não física. Essa ideia vem lá de Platão. E muita gente até hoje acredita que a gente tem sim uma alma imaterial que pode até sobreviver após a morte do corpo. O René Descartes, que eu já falei com vocês, ele é fechado com essa ideia aí. Ele diz que a alma mora naquela glândula pineal. No dualismo clássico, a consciência poderia existir fora do cérebro. O cérebro seria só um veículo, né, ou uma antena para a mente. Isso explicaria, por exemplo, as experiências de quase morte e fenômenos assim como, por exemplo, a alma deixando o corpo. Mas o dualismo sofre críticas nas ciências por a gente não ter evidências concretas de uma substância não física interagindo com o cérebro. É complicado testar isso, né? O emergentismo tenta meio que fazer a ponte entre essas duas. Ele concorda que só existe o mundo físico, mas reconhece que a consciência é uma propriedade especial que aparece quando a matéria está organizada de um certo jeito complexo. Por exemplo, pensa na água. 2 moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio. Juntas geram algo novo com propriedades que nenhum dos átomos isolados tinha. No caso, a água. Do mesmo jeito, o emergentismo diria que quando o neurônio se conecta em grande número e de um jeito sofisticado, surge algo novo, a consciência, com qualidades únicas. Ela não existiria num neurônio sozinho, mas sim num conjunto organizado. Então, a consciência seria real e não redutível, mas ao mesmo tempo não precisa de uma alma mágica, sabe? Ela brota da complexidade do próprio cérebro. E aí, qual que é a teoria te convence mais? Onde vocês apostam que mora a consciência? No cérebro, na alma, em todos os átomos do universo?
Essa discussão tá só começando, eu quero ver vocês continuarem aqui nos comentários. Deixa aqui embaixo a tua teoria ou aquela dúvida que explodiu na tua cabeça nesse vídeo, né? E manda outra sugestão pro quadro aí, net, curiosidade. A gente tá trazendo tudo que vocês pedem e é bom demais conversar com vocês sobre esses papos nerdísticos, né? Toca aqui agora, se inscreve no canal. Com você inscrito, com o sininho, aí sim se avisa o YouTube. Esse tipo de assunto, sim, esse eu quero. Obrigado pela tua inscrição, obrigado por esse vídeo, obrigado pelo teu like, comentário e o sininho ativado. Tamo junto, galera. Fui! Uhul!